Paz e graça, amada Igreja de Cristo. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão maravilhosos? Vocês estão cheios e cheias do Espírito Santo de Deus? Glória a Deus! Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Glória à nossa Santíssima Trindade. Amém? Gente, hoje o dia está maravilhoso, hoje o dia está lindo, hoje o dia está repleto de bênçãos, repleto de sonhos, repleto de milagres. Pois todos os dias nós iremos viver milagres, nós iremos ver milagres e nós iremos alçar milagres. Em nome de Jesus. Deus, Ele é muito maravilhoso, Deus, Ele é muito misericordioso e todos os dias a graça dEle e a misericórdia dEle renova diariamente para a nossa vida. Todos os dias nós temos que ser gratos pelo amor, pela misericórdia que Ele nos dá. Porque sem Ele nem vivo nós estaríamos, eu tenho certeza disso. Gente, hoje eu quero ministrar uma palavra de transformação, de fogo e de vida. Porque a minha vida ela foi transformada. Minha vida ela foi transformada através do Espírito Santo de Deus. A minha vida ela foi transformada através dos ensinamentos do nosso Pai. E assim, a transformação ela é muito importante, porque é através da transformação que nós começamos a viver milagres, que nós começamos a alçar novos caminhos, que nós começamos a alçar novos sonhos, que nós começamos a alçar o propósito e os sonhos que Deus tem e escreveu nos céus para a nossa vida. É até uma palavra um pouco difícil, porque eu ainda estou em fase de transformação. Todos os dias Deus me muda, todos os dias Deus me transforma. E assim, eu estava até falando, Deus, será que eu tenho condições de levar essa palavra? Porque minhas palavras são mais palavras de alegria, mais palavras de prosperidade, mais palavras de abundância, mais palavras de conforto. Uma palavra tão difícil para mim, Deus. Será que eu vou conseguir levar? Em busca, hoje eu tive um devocional lindo e maravilhoso. Estou aqui há quase 2 horas, aqui debruçando em cima dele, buscando a sabedoria dele. E nada que eu estudei aqui é nada que eu vou falar. Por incrível que pareça. Passei 2 horas quase estudando e buscando a bênção e a sabedoria dele. E escrevi umas 5 páginas aqui, mas nada daquilo que eu escrevi vai servir para essa ministração. Mas eu sei que Deus ele tem grandes coisas para mim e para a tua vida. E eu sei que é através da busca e do discernimento que iremos alcançar tudo isso. Por isso eu quero aqui, junto de vocês, deixa eu só pausar aqui rapidinho. Por isso aqui eu quero, junto de vocês, buscar e passar o melhor que eu consigo. Amém? A palavra de hoje, ela se encontra em Levítico, capítulo 6, a partir do versículo 8. Amém? Abre aí sua Bíblia, vamos acompanhar aqui em conjunto. Amém? Enquanto isso eu vou orar. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, venhamos aqui diante de Ti, Deus, primeiramente agradecer a Ti, Pai. Agradecer ao Teu amor, agradecer a Tua presença em nossas vidas, agradecer ao Teu Espírito Santo de Deus que nunca nos abandona, Pai. Pai, fica conosco, Pai, nos dá discernimento e nos dá sabedoria, Pai, para entender da melhor forma a Tua palavra, Deus. Nos dá, meu Pai, conforto em nossos corações e acalma ele, Pai, para que Tua palavra entre, meu Pai, de forma suave, de forma linda. Tira, Pai, qualquer tampa dos nossos ouvidos, meu Pai. Tira qualquer coisa que possa nos distrair. Tira qualquer coisa que possa nos impedir de ser edificados, meu Pai, pela Tua palavra e pelo Teu amor, Deus. Em nome de Jesus, que não seja eu, Pai. Que não seja eu, João Lucas Girão Pereira, mas que seja o Senhor através desse servo, fraco e humilde, Pai, levando a Tua obra, Pai. Que seja o Senhor. Que seja o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A palavra de Deus ela começa a falar, a partir do versículo 8, o seguinte: Senhor mandou que Moisés desse a Arão e a seus filhos as seguintes leis a respeito das ofertas que são completamente queimadas. A oferta que é completamente queimada precisará ficar no altar a noite toda. E durante todo esse tempo, o fogo do altar deverá ficar aceso. Muito importante essa chave. Durante todo esse tempo, o fogo do altar deverá ficar aceso. Guarda essa chave aí, tá? Depois que o fogo queimar todo o sacrifício, o sacerdote, vestido com calções de linho e uma única túnica de linho também, tirará as cinzas e colocar ao lado do altar.
Depois de trocar de roupas, levará as cinzas para um lugar puro, fora do acampamento. O fogo do altar nunca se apagará, deverá ficar sempre acesa. Todas as manhãs, o sacerdote porá nova lenha e arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada, e queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo do altar nunca deve se apagar, deverá ficar sempre aceso. Vamos ler só até aqui, tá? O versículo 13, em nome de Jesus. Gente, é uma chave muito importante. Muitas vezes nós estamos buscando Deus. Nós queremos aquela busca. Aquela busca inicial sempre é mais gostosa porque a gente está com aquela chama forte acesa. Mas uma coisa que eu aprendi e que eu estou tentando manter é manter sempre a chama acesa. Eu vou queimar para sempre. Eu vou sempre permanecer queimando. Não sei como é que tá a tua vida de busca com Deus. Eu não sei como é que tá a tua intimidade com Ele. Mas eu quero te falar uma coisa. É de suma importância que todos os dias de nossa vida nós permaneceremos com o nosso coração, com o nosso corpo, com a nossa mente queimando pelos ensinamentos do nosso Pai, queimando em amor ao nosso Pai, queimando em amor ao nosso Criador. Deus, Ele nos amou de tal maneira que Ele se fez carne através de seu Filho, deu Ele o unigênito, o único Filho dele, para nós, para morrer por nós. E muitas vezes a gente não tem esse discernimento e acaba agindo da maneira que nós agimos. Eu falo muito por mim, muito por mim. Muitas coisas eu fiz na minha vida esquecendo do sacrifício que Deus fez pela minha vida. O sacrifício que Deus faz por nós. Nós somos errados, nós somos pecadores, mas todos os dias Ele nos dá a misericórdia dEle e a graça dEle. Todos os dias nós temos a oportunidade de abrir nossa boca e clamar a Ele. Mas muitas vezes nós não fazemos. E essa chama desse altar que deveria continuar queimando diariamente, apaga. Meu entendimento através dessa palavra foi que nós somos os sacerdotes. O altar onde é queimado o sacrifício é nosso coração. Nosso coração é nosso altar, porque dele provém todas as fontes de sentimentos. Davi, ele já fala de tudo que guardar, e guardar primeiramente teu coração. Nós temos que guardar nosso coração, porque o nosso coração é nosso altar de adoração a Deus. É nosso altar, é onde nós guardamos todos os ensinamentos, é onde nós guardamos os sentimentos que Ele nos traz. Então, gente, você tem que ter muito cuidado, porque nós temos que guardar o nosso coração. A lenha para queimar as oferendas e as ofertas para Deus são a nossa adoração. Nós temos que adorar o Pai. Como que nós adoramos a Deus? Através de ajudando as pessoas, levando a palavra dEle, adorando Ele com cânticos também. Mas não é simplesmente chegar lá na igreja, cantar, gritar e chorar. Nossa adoração, ela tem que ser 24 horas por dia. Nós temos que estar adorando Deus em nosso coração. Todos os momentos. Nós adoramos Deus quando ajudamos as pessoas. Nós adoramos Deus quando estendemos a mão a quem precisa. Nós adoramos Deus quando vamos lá e fazemos a obra dEle. Isso é a verdadeira adoração. Nós temos que estar cientes e buscar todos os dias a adoração que Deus Ele tem para a nossa vida. Não devemos deixar nunca, de forma alguma, nos esquecer que nós somos os sacerdotes, que nosso coração, a fonte de nossos sentimentos, é o nosso altar, é a nossa adoração e a lenha que vai fazer queimar tudo aquilo que nós estamos oferecendo ao nosso Pai. Tudo aquilo. Você sabia que para a gente viver experiências grandes com o Espírito Santo de Deus, nós devemos abandonar o nosso passado?
Mas, Lucas, é tão difícil esquecer aquilo que aquela pessoa me fez. É tão difícil, Lucas, esquecer aquilo que eu já passei. É tão difícil esquecer aquela boa época que eu vivia. Eu quero voltar a viver aquela época que eu tinha muito dinheiro. Eu quero voltar a viver aquela época que eu podia gastar. Gente, você está esquecendo que o mesmo Deus que fez isso lá atrás, Ele volta a fazer. Só que muitas vezes a gente não está se posicionando, a gente não está adorando, a gente não está queimando, não está deixando queimar o nosso altar. O teu coração está queimando por Deus? O teu coração está queimando? A tua adoração está sendo realmente fiel a Ele? Você só está cantando, vamos lá para a igreja e canta, aleluia, glória, glória a Deus. E no fim, sair lá do culto, você continua a mesma pessoa, eu continuo a mesma pessoa? Nós não podemos ser assim. A nossa adoração tem que ser verdadeira. Nós não podemos entregar para alguém esperando que a pessoa nos dê de volta. Nós não podemos falar o evangelho esperando uma oferta de alguém. Nós não podemos chegar e fazer tudo com o coração, com segundas intenções, porque o nosso coração ele é enganoso. Ele é o nosso altar, mas ele é enganoso. Por isso que todos os dias nós temos que vigiar sobre ele. Cuidar das nossas fontes de sentimento, porque dela provém nossas atitudes. Nós temos que manter a chama acesa. É muito bom quando a gente está lá no início da nossa busca a Deus, aquele fogo está ardendo, é que nem está apaixonado. Quando a gente está... Nossa, eu lembro quando eu conheci a Stephanie, meu Deus do céu, era aquela ardência, era aquela coisa, meu Deus, era algo uau, fulminante. Mas com o tempo, essa fulminação foi se acalmando e foi trazendo calmaria. Hoje, quando eu estou do lado da Stephanie, eu sinto paz. Hoje, quando eu estou do lado dela, eu sinto amor. Eu sinto gratidão por ter ela perto de mim. Não é aquela coisa, ai meu Deus. Gente, a paixão, ela é boa, mas ela queima e apaga. Se tudo que nós fizermos na nossa vida, fizermos com paixão somente, tudo irá ser um fogo muito lindo inicialmente, mas as coisas vão se apagar e logo depois vai se esvair. Nós temos que abandonar tudo aquilo que ficou lá atrás, que nos incomoda, que nos traz dor, porque só através do renovo, da liberação, que nós iremos viver os milagres que Deus tem para a nossa vida. Não fica pensando naquele milagre lá de trás não, porque quando a gente pensa no milagre lá de trás, a gente esquece de viver o milagre de hoje. Deus, Ele tem muitos milagres para derramar sobre a nossa vida. Eu converso com o Stephanie diariamente, a gente fala, cara, você vê Deus cuidando da gente nos detalhes, você vê cada detalhe que Ele faz por nós, as formas com que Ele ajuda, as formas com que Ele nos provém. Você sabe disso. Você vive milagre todos os dias, só que você não agradece por eles, porque você lembra daquela época que passou. Eu passei muito tempo dessa maneira. Muito tempo, e isso me doía. Eu não conseguia levantar, eu não conseguia ir lutar, eu não conseguia correr atrás. Eu não era grato pelaquilo que eu estava vivendo. Deus, Ele derrama todas as coisas lindas na nossa vida diariamente, e a gente não é grato. A ingratidão é um pressuposto muito grande para a queda. Porque a gente esquece de onde a gente saiu, a gente esquece do que a gente está vivendo e a gente acaba não sendo grato por estar nesse momento. É engraçado, né? Você para reparar. Sempre, quando Deus Ele quer chamar a atenção da igreja, Ele utiliza algum profeta. E sempre quando a gente vê nos livros do Antigo Testamento, há altares a reparar. Eliseu, quando ele foi pedir para Deus cair o fogo do céu para queimar aquele boi que ele devia cortado, você lembra muito bem daquela história que ele pegou, foi contra os profetas de Baal e fez um desafio para eles. Cada um ganhou um boi. Eliseu com o seu, ele foi lá primeiramente, cortou o boi certinho, fez todo certinho, fez tudo muito bem preparado. Nós temos que preparar um ambiente que nós iremos entregar nossas ofertas a Deus. Oferta, gente, não é só dinheiro. Oferta é amor.
Oferta é dar tudo aquilo que você tem de coração. Você pode não ter dinheiro no momento, mas você está dando o teu espírito, você está dando o teu corpo, você está louvando ele de verdade, você está ajudando a pessoa que está caída. Isso é fazer uma oferta a Deus. Mas antes de tudo, o que é que Eliseu fez? Elias foi lá, pegou e reconstruiu o altar. Ele pegou as pedras que haviam sido quebradas, colocou pilar por cima de pilar. Nosso coração muitas vezes ele está destruído. Nosso coração está quebrado. Como que nós vamos adorar a Deus em verdade quando nós estamos com o nosso coração destruído? Elias foi lá e reconstruiu o altar a Deus. Nós temos que reconstruir o nosso altar. O teu altar, como é que ele se encontra? Você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa. Como que está teu altar? Como que está o meu altar? Como que está o nosso altar? Ele está destruído, ele está com medo, ele está desamparado? Nós temos que reconstruir, nós temos que colocar pedrinha por pedrinha e deixar nosso altar limpo. Nós devemos esquecer, gente, porque muitas vezes a gente acaba na nossa busca com Deus, pegando liturgias e religiosidades dos homens, dos templos. Nós não devemos ter liturgias com Deus, nós não devemos religiosidade com Deus. Nós devemos buscar a Deus como o Pai que Ele é. Quando um filho vai falar com o pai, ele não é litúrgico. Sim, eu não vou falar como o meu pai falou. Sim, o João Batista, bom dia, posso te mandar uma mensagem? Claro que não. Sim, o João Batista, bom dia, eu posso te ligar? Não. Pega o ligo, pai, e aí, como é que você tá? Deus, ele é nosso pai. Nós devemos que parar com as liturgias, nós devemos que parar com tudo aquilo que a gente acha que é certo, que é errado, e buscar Deus verdadeiramente, falar com Ele face a face, assim como nós falamos com nossos pais. Quando eu vou falar com a minha mãe ela não vem com liturgia pra cima de mim. E eu também não vou com liturgia pra cima dela. Ela fala o que tem que falar na minha cara, eu falo o que tem que falar pra ela. A gente não tem isso. Por que que você quer ter isso com Deus? Sendo que Ele é teu pai? Para de liturgia. Como é que tá você em pessoa? Você está se cuidando? Você está fazendo o melhor que você pode para ter a melhor aparência possível? Deus, ele não te fez para você estar jogado aí nos cantos, nas vielas. Deus, ele não te fez para você estar feio. Deus não te fez para você estar feia. Deus, ele te fez para você se cuidar. Você tem que cuidar daquilo que Ele te dá diariamente. Você tem que se manter limpo, cortar o cabelo, tentar tirar a barba. Você, mulher, tentar fazer uma maquiagem, ver se está com muita espinha, tentar se cuidar. Mas o cuidado não é o excesso de vaidade. O excesso de vaidade é até pecado. Mas nós temos que nos manter da melhor forma que a gente pode, nas condições que a gente tem. Eu aprendi uma coisa com Deus: sempre fazer o melhor que eu posso nas condições que eu tenho. Qual a condição que tu tem? Qual que é o melhor que tu pode fazer? Teu coração, ele está da melhor forma que ele poderia estar? O teu corpo, ele está da melhor forma que poderia estar? A tua adoração está a Deus da melhor forma que poderia estar adorado? Gente, aqui é uma chave muito importante desse texto. Muito importante. Você vê o que Deus fala. Limpa as cinzas, põe ao lado, se limpa, troca de roupa e joga fora as cinzas. Nós temos que todos os dias, limpar o nosso altar. Qual que é o altar aqui em questão? É o nosso coração. Gente, se ontem aconteceu alguma coisa que te magoou, como que você pode virar o dia? Eita, não pode não. Eita, tá querendo parar. Acabou que o celular esquentou, ali tava bem sol e parou a gravação. Vamos continuar. Você vê que a palavra, ela fala: todos os dias vá lá, tire as cinzas do seu altar, limpe e jogue fora. O nosso altar é nosso coração. Nós temos que todos os dias, retirar as cinzas, retirar as coisas que aconteceram no dia anterior. Às vezes a palavra que aquela pessoa te falou que te magoou, às vezes aquela atitude que te magoou. Limpa isso. Do que vai servir? Do que vai servir cinzas e mágoas no teu altar, no teu coração? De nada. Vai te machucar, vai deixar coisas ruins dentro de ti e vai impedir você de deixar teu altar limpo para adorar a Deus. Deus, ele não aceita uma adoração. Deus, ele não aceita uma oferta de um altar sujo. Não aceita. Nós vemos diversas passagens pela Bíblia. Eu já citei aqui.
Eliseu, Elias, agora com Moisés. Então, gente, a gente tem que entender que o nosso altar, o nosso coração, ele tem que estar limpo. E ele não aceita uma adoração de um altar sujo. Não aceita e nunca irá aceitar. Ele fala, mantém teu altar limpo. E o fogo tem que estar aceso. Isso que é o mais difícil. Eu sei que não é fácil. Você está queimando e está mantendo o teu altar limpo. É muito difícil você tirar as cinzas de uma chama que está queimando. Porque a chama está queimando lá, mas se você for tirar a cinza, você vai se queimar. Aquilo vai te machucar. Eu sei que não é fácil. Não é fácil para mim também. Todos os dias eu luto contra isso. Mas nós temos que manter o nosso altar limpo. Manter o nosso altar limpo para a nossa adoração alcançar Deus. O fogo, ele é muito difícil de manter aceso. Toda vida que você põe, você preste bem atenção, você está fazendo uma carne lá, e está lá o fogo cheio de cinzas. Você vai lá e vai colocar aquele picanha lindo, bonito, em cima da churrasqueira, com o fogo cheio de cinzas que não está nem queimando direito. O que vai acontecer? A carne ela vai ficar com gosto de cinza. A carne vai ficar com gosto ruim, não vai assar direito, vai ficar mal assada, vai assar uma parte e a outra não vai assar. Pô, pra tu assar uma carne, às vezes não é nem uma picanha, tu vai comprar um contrafilé, ou pior, uma fraldinha. Ou às vezes não um músculo, uma ponta de peito. Mas tu pega, tu limpa a churrasqueira, deixa tudo bonitinho, tira a cinza, coloca um carvão novo. E pra Deus a gente quer adorar Ele com o nosso coração sujo. Pra comer uma carne no almoço de domingo, a gente, às vezes uma carne ruim até. A gente tem que dar graças por tudo, mas a gente sempre tem que fazer o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem. Às vezes é o melhor que eu posso, às vezes é o melhor que tu pode, eu entendo. Não tô criticando a carne, isso aqui é apenas uma analogia, tá? Não leva pra esse lado, por favor. Mas pra gente fazer, às vezes, assar uma ponta de peito na nossa churrasqueira, a gente limpa a churrasqueira, coloca carvão novo, mas pra gente adorar a Deus na igreja, a gente quer ir com o coração magoado, quer ir com o nosso altar, que é nosso coração cheio de cinzas. Nós não podemos fazer isso. E o fogo, ele sempre tem que estar aceso. Eu sei que é difícil você tirar as cinzas enquanto o fogo está ardendo. Eu sei que dói. Mas a gente tem que fazer isso. A adoração verdadeira, ela só é alcançada através da transformação. Deus, ele quer transformar a gente. Só que a gente muitas vezes não se dispõe a ser transformado. Eu sei muito por mim. E é muito difícil deixar uma chama acesa, muito difícil. Nossa, eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu e é bem recente. A gente foi fazer o aniversário da minha sogra era uma chácara, um sítio. E eu tive a ideia de pegar e fazer uma fogueira. Porque a gente foi fazer um culto a Deus, uma coisa mais linda. Eu amei aquele momento, foi um momento assim, muito legal de adoração. E para fazer aquela fogueira eu peguei um tronco, comecei a juntar galhos, ia lá e ia tentar acender, não acendia. Aí o que eu fiz? Eu peguei 1 litro de álcool, gente. Eu derramava o álcool assim, tocava fogo. O álcool queimava, nada apagava. Eu sei que é muito difícil manter um fogo aceso, uma chama acesa. Eu sei porque eu já tentei e não consegui. No fim a gente acabou que fez todo aquele momento de devocional sem a fogueira, porque eu não consegui acender. Gastei 1 litro de álcool, peguei várias folhas e não consegui acender o fogo. Não é fácil manter um fogo aceso. Eu peguei, fiz um potinho de óleo, coloquei aquele papel higiênico, fiz aquela gambiarrinha que a gente sempre faz. Joguei álcool ali dentro também, pegava fogo e morria. Nós não podemos deixar que nosso coração, que nosso altar seja essa chama que arde e apaga, que arde e apaga. A chama tem que estar sempre acesa. Em Levítico, agora no final, no versículo 13, falou: o fogo do altar nunca deve se apagar, a chama sempre tem que estar acesa. Como é que está a tua chama por Cristo? Como é que está teu altar por Cristo? Como é que está o meu altar por Cristo? Como é que está a minha chama por Cristo? Nós temos que todos os dias acordar e pensar nisso. Como que está o meu altar? Como que está a minha chama está acesa? O meu altar está limpo? Eu sei que é foda, eu sei que é complicado, perdão até a palavra, falei até uma palavra aqui. Eu sei que não é fácil, cara. Sei que não é fácil pra mim também. Mas todos os dias eu tento mudar o meu eu, todos os dias eu tento negar a mim, todos os dias eu tento negar a minha carne. E você também tem que fazer isso, porque Deus ele só aceita
a adoração de um altar limpo. Ele só aceita a verdadeira adoração de um altar quando está limpo e quando a chama está acesa. Nós temos que queimar diariamente. A nossa chama tem que arder. Não deixa Deus olhar pra gente e ver o altar tudo sujo, apagado, quebrado, destruído. Vamos lá, vamos reconstruir o nosso altar, vamos limpar o nosso altar e vamos entregar grandes ofertas, uma grande adoração a Deus com o nosso altar reconstruído e com o nosso altar limpo. Amém? Essa foi a palavra de hoje. Eu sei que às vezes não era aquilo que você queria escutar, mas Deus ele falou comigo para me falar isso. Eu passei 2 horas estudando várias outras coisas e me veio no coração. Deus ele falou para mim de forma clara que isso era para ser ministrado hoje. Não sei se isso vai ser bom de ouvir, mas muitas vezes a palavra de Deus ela é dolorida, ela é dolorosa. Mas nós temos que deixar entrar no nosso coração e deixar essa palavra nos ministrar. Amém? Que a graça e a paz de Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, esteja convosco. Que o dia de vocês seja maravilhoso, incrível, cheio de bênçãos, cheio de paz, saúde, fortuna e prosperidade. Você acha que esse vídeo fez sentido para você? Você acha que esse vídeo vai fazer sentido para outra pessoa? Encaminha para essa pessoa, encaminha para aquele grupo que você acha que pode ser edificado através desse vídeo. Amém? Em nome de Jesus, que vocês tenham um dia abençoado, cheio de paz, saúde, graça, fortuna e felicidade. Até amanhã. Tchau, tchau.